Quando a gente fala de fazer uma análise de uma ação, com a demonstração que a gente adotou anteriormente, fazendo uma escolha ativa de acordo com os fundamentos da empresa, a gente está fazendo essa gestão ativa de ações. Somos nós que estamos tomando as decisões, que colocamos nosso tempo na análise, que investimos numa empresa específica. Porém, caso exista essa falta de tempo ou insegurança, e mesmo assim o investidor ele queira investir em ações, é possível sim fazer isso através do que a gente chama de gestão passiva. Nela, o investidor pode colocar o seu dinheiro nas mãos de outra pessoa para que ele faça seus investimentos por ela, como acontece nos casos, por exemplo, de fundos de ações, ou se ele investir naquilo que a gente chama de fundos de índice, que são os ETFs. E a gente vai ver cada uma dessas formas a seguir. Os fundos de investimento, na verdade, eles funcionam como um condomínio em que existe uma soma de valores dos cotistas visando o mesmo fim. Ou seja, esse dinheiro vai para a mão do gestor do fundo, que vai administrá-lo de forma a cumprir o objetivo e a política de investimento daquele fundo que você, investidor, pode ter acesso para saber qual é. Na verdade, deve, porque é um critério de análise. Na prática, não se investe em fundos, mas se investe através de fundos. E o gestor, quando recebe o dinheiro, é ele quem vai decidir quais ativos específicos ele vai investir, seja na renda fixa, seja no mercado imobiliário, seja, nesse caso aqui, em ações. O foco aqui são fundos de investimentos em ações, aquilo que a gente chama de FIAs, que investem, no mínimo, eles têm essa característica, por isso são chamados de fundos de investimentos em ações, no mínimo 67% do seu patrimônio líquido em ações. Então, ao buscar esses fundos de investimentos em ações, como estratégia de gestão passiva, o investidor pode se beneficiar de algumas formas. Veja só, primeiro, existe um gestor profissional que acompanha o mercado e que pode buscar retornos superiores aos índices de referência do mercado, como, por exemplo, o índice Bovespa. Segundo, que um investidor alcança mais facilmente o objetivo de diversificar a sua carteira e ele fica menos suscetível a variações dos preços das ações específicas, porque há um conjunto de ações que esse gestor do fundo poderá investir e que isso fará com que os riscos de uma ou outra ação terem alguma oscilação negativa dos preços, afetar a rentabilidade geral, seja mitigado por causa que existem outras tantas ações que podem ter o seu preço variando para cima. Aliás, o principal fator de risco é justamente esse, a variação do preço das ações, que o investidor precisa estar consciente e disposto a aceitar para que ele possa buscar então um retorno maior. Nessa relação risco-retorno, inclusive, é onde entra aquilo que nós chamamos, e que é muito importante colocar aqui, depois já de ter colocado aqui fundos de investimentos em ações e ETFs, a gente precisa saber que nos fundos de investimentos em ações existe algo que a gente chama de índice Sharpe. E ele é muito importante para que o investidor saiba, de fato, se aquele fundo faz sentido ou não investir. Isso porque ele vai dizer justamente, é ele quem vai medir essa relação de risco-retorno, ou seja, quanto maior esse índice for, quanto maior, melhor. Isso tem que estar na tua mente, tá? Quanto maior esse índice for, melhor. E esse dado, inclusive, você pode ter acesso para fazer essa comparação facilmente. E esse dado, inclusive, ele se torna fundamental para comparar dois ou mais fundos de investimento. Agora, uma coisa importante é que você não precisa fazer o cálculo para encontrar esse número, tá? Há pessoas que fazem e que devem fazer por causa do tipo de trabalho, porém, existe formas de você ter acesso a esse número, a esse índice Sharpe, automaticamente. Então, você pode entrar em sites que comparam fundos de investimento, como, por exemplo, o Verius, e automaticamente, colocando o CNPJ do fundo, você tem acesso a essa informação. Então, ao aplicar a regra do quanto maior, melhor, você pode fazer, para esse índice Sharpe, tá? Uma comparação entre os fundos, para que nesse critério
você saiba aquele que está mais adequado ao objetivo que você quer atingir investindo em fundos de investimento. Veja, normalmente os fundos de investimentos em ações possuem taxas de administração maiores do que os ETFs, que são chamados de Exchange Traded Fund, pois o trabalho do gestor acaba sendo maior. Agora saiu, deixa aí, pode deixar essa parte aí. Agora saiu, tentei aqui, pessoal, falar várias vezes ETF, não consegui. Pode deixar. No fundo de índice, e veremos a seguir, o gestor ele irá acompanhar o índice, ou seja, as empresas e as proporções, elas já estão dadas. Já no fundo de ações, não. O gestor ele irá escolher as ações mais ativamente e por isso custa mais tempo e esforço e também por isso, então, normalmente as taxas de administração representam ali um pagamento de um salário maior para o gestor, porque é isso que a taxa de administração significa, é o trabalho do gestor sendo remunerado. Só que o nosso objetivo aqui ele não é explicar os mínimos detalhes no processo de escolha de um fundo de investimentos em ações, mas nós iremos citar, para se você quiser se aprofundar, inclusive nós teremos cursos que falaremos sobre eles, os 8 critérios que são importantes para você observar. Quais são então esses 8 critérios? O primeiro critério é a rentabilidade do fundo em comparação com o CDI e nesse caso se for um fundo de investimento em ação com o Ibovespa, porque perceba, se esse fundo de investimento em ação ele constantemente desde o começo deu uma rentabilidade menor do que o índice Ibovespa, do que o Ibovespa, existe um ETF que vai replicar esse índice, que nós falaremos dele quando chegar lá na parte de ETFs. Então, se eu tenho um trabalho menor, se eu tenho provavelmente taxas menores e rentabilidade maior, por que então eu iria permanecer aplicando no fundo de investimentos em ações diretamente? Tá? Segundo, objetivo do fundo. É necessário entender qual é o objetivo daquele fundo. É vencer o benchmark, ou seja, a referência do mercado, que é o Ibovespa, é acompanhar qual é o objetivo. Terceiro, política de investimento. É aquilo que vai fazer para alcançar esses objetivos. Então esse fundo vai investir no exterior para tentar buscar uma rentabilidade maior para alcançar o objetivo de bater o benchmark. Todas as políticas de investimento, a forma como o gestor vai fazer para alcançar o objetivo vai estar lá na política de investimento do fundo. Quarto, fatores de risco. Ou seja, esse fundo é um fundo que investe em quê? Ações nesse caso. Por si só, já sabendo que fundos de investimento não tem FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e investimentos em ações, ele tem essa variação, ou seja, são investimentos que você não tem garantia de rentabilidade, então existe um fator de risco aí que é essa oscilação nos preços das ações. E o quinto, tributação. Sexto, taxa de administração que nós falamos, e sétimo, regras de movimentação, que são as condições do resgate e carência. Se eu pedir o dinheiro hoje, recebo quanto? Isso é regra de movimentação. Por fim, composição de carteira. Quando a gente fala aqui de composição de carteira é o seguinte, é um fundo de investimentos em ações. Quando você vai abrir a composição de carteira, você entende exatamente quais são as ações que aquele gestor está comprando. E isso é importante para você entender o nível de diversificação e se você de fato concorda com aquela composição de carteira. Se você acha que são boas empresas para fazer esse investimento. Então, veja, existem diversos tipos de fundo de ações. Existem aqueles que investem mais de 40% do seu patrimônio no exterior. Existem os fundos de ações que são setoriais. Existem fundos de ações com foco em dividendos. Existem fundos de ações de small caps, que são empresas de crescimento. Existem fundos de ações de governança e sustentabilidade, que investem nas empresas de melhor governança. Existem fundos que têm o objetivo de superar uma referência específica do mercado, como Ibovespa. E existem fundos de ações livres, em que o gestor tem total liberdade para escolher como vai investir e em quais ações ele vai investir. Agora, para quem está começando a se expor no mercado de renda variável ou para quem ainda não se sente seguro para investir ativamente em uma como primeira opção, fazer gestão ativa, daquela forma que a gente já explicou para vocês, de escolher exatamente uma ação, existem sim, é uma boa opção investir através de fundos de ações e ao escolher o fundo, não será mais o investidor que irá administrar ativamente suas ações, mas o gestor desse fundo. Então talvez no processo de análise do fundo existe uma certa gestão ativa, mas depois é o gestor quem vai
investir esse recurso e aí se torna então uma gestão passiva. Por isso que a gente coloca aqui nesse critério de gestão passiva. Só que existe outra forma, outra opção para investir em ações através de fundos, que são os ETFs, fundos de índice. Os ETFs de ações, Exchange Traded Fund, eles representam uma comunhão de recursos que são destinados à aplicação em uma carteira de ações que vão buscar retornos que correspondam à performance de um índice de referência. Então, eu vou até mudar aqui, porque nós já falamos lá atrás, nesse módulo ainda, de um índice de referência bem importante que a gente vai usar muito nessa aula, que é o Ibovespa. Então veja, os índices de ações, e esse é o principal do mercado de ações, eles são compostos por uma carteira teórica de ações que seguem alguns critérios específicos e que medem o desempenho e o conjunto daqueles ativos. Quando nós falamos do Ibovespa, por exemplo, que eu acabei de colocar aqui, nós estamos falando do principal índice do mercado que demonstra se as maiores empresas desse mercado subiram ou caíram seus preços em média. Então, quando nós, novamente, lembra da taxa Selic, que eu falei do William Bonner falando? A coisa talvez mais recorrente ainda é ele falando do mercado, do Ibovespa. O Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu, principalmente quando existe alguma crise que afeta negativamente ou alguma coisa, alguma notícia que afeta positivamente, e aí existem essas notícias que ficam cada vez mais evidentes. Mas entenda, quando a gente fala de small caps, por exemplo, de índice de small caps, não mais do Ibovespa, mas de small caps, existe também esse índice aqui. Então existe o índice Ibovespa, que é o principal do mercado, e o índice small caps, que é o índice das empresas que são menores dentro do mercado, mas que têm grande potencial de crescimento. Então, elas podem desempenhar um grande desempenho e existe uma carteira teórica que vai replicar esse desempenho dessas pequenas empresas que vão estar contidas aqui nesse índice. Quando a gente fala, então a gente já falou aqui de Ibovespa e de small caps, do índice delas. Agora, quando a gente fala de investimentos no exterior, por exemplo, Anderson, existe algum índice que eu posso levar em referência? Sim, e eu vou tratar agora com vocês. Veja. Então veja, normalmente é automático a gente pensar o seguinte, falou de investimentos, maior bolsa do mundo, onde é que está? Estados Unidos, e é de fato lá que está a maior bolsa do mundo. O índice S&P 500, ele espelha o desempenho médio das ações americanas, e ele possui as 500 empresas que são líderes, e lá vai estar 80% da capitalização do mercado de ações americano. Imagina aí, empresas como Apple, como Microsoft, como Amazon, como Google, elas fazem parte desse índice. E o importante aqui é dizer que na Bolsa Brasileira existe um ETF que espelha o desempenho do S&P 500. Você me pergunta agora, Anderson, qual é esse ETF? Aí a gente vai ver que é o IVVB11. Então, ele vai espelhar o S&P 500. Então, você pode investir em ações americanas sem precisar sair do Brasil, nem abrir conta em uma corretora americana, porque muitas pessoas têm esse entendimento inicial. Então, veja, o ETF, ele também permite ao investidor diversificar seus investimentos como os fundos de ações. E isso porque, investindo nele, automaticamente se investe em todas as empresas que compõem esse índice. E dessa forma, diminui-se o risco de concentração. A tendência, na verdade, no longo prazo é o mercado subir. Isso porque se entende que o país ele deve crescer e se desenvolver com o tempo. E com isso, então, as empresas também vão se desenvolver e então o mercado de ações que contém empresas de capital aberto vai também crescer muito. Se essa tese ela estiver correta, então faz sentido para o investidor investir através de ETFs que espelham o desempenho do mercado, porque dessa forma ele vai alcançar resultados positivos sem precisar escolher ativamente as ações no longo prazo. A partir dessa explicação, eu devo então deixar aqui os três ETFs que seguem os índices mais citados, mais conhecidos e que são mais utilizados dentro do mercado pelos investidores para compor o seu portfólio de investimentos, são 3, tá? Eu vou anotar aqui embaixo, já fazendo referência a cada um deles. Aqui tem
o BOVA11, aqui o Small 11 e eu já coloquei aqui, ó, o IVVB11. Então, o BOVA11 vai espelhar o desempenho do mercado. Ibovespa, que contém as maiores empresas, que vai dar o desempenho médio de cotações do mercado, se subiu, se caiu. As Small Caps é o quê? São as pequenas empresas que estão ainda numa fase de crescimento muito grande. Tem um risco maior, mas pode dar uma valorização de capital maior. E aqui vão estar nesse índice aqui, nesse fundo, esse índice Small 11. Então, abrindo uma conta na corretora, você já pode investir no BOVA11 e no Small 11 automaticamente, sem fazer nenhuma análise adicional. E ao investir, por exemplo, aqui, você vai estar investindo em Petrobras, em Vale, em Ambev, em tantas outras. O Small vai desempenhar, então, vai espelhar esse desempenho dos Small Caps e quando a gente fala do IVVB11, ele vai estar espelhando o desempenho do S&P 500 e aí você consegue, então, além de diversificar, você consegue proteger a tua carteira porque você está fazendo uma diversificação geográfica, investindo no Brasil e investindo também nos Estados Unidos. O que é importante entender é que investindo em FIAs ou em ETFs, o investidor consegue fazer uma gestão passiva, fica menos tempo no mercado e também pode alcançar resultados bastante expressivos ao longo do tempo. Dito isso, é extremamente importante ainda entender um conceito que, se você não colocar em prática, pode colocar tudo à ruína, literalmente. Então, vamos para a próxima aula.